Muito obrigado e boa palestra a todos. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite. Foram me buscar lá em São Paulo para vir aqui conversar com vocês, bater um papo, falar um pouquinho sobre os personagens, sobre Blade, enfim, sobre a produção dos dubladores, sobre o que vocês quiserem também. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns, né? Parabéns aos organizadores pelo evento bonito que fizeram, que organizaram, e parabéns a vocês que fazem o evento, né? Eles organizam e vocês fazem. Então, vocês estão de parabéns. Eu estou realmente surpreso. É um evento muito organizado e muito bonito. Parabéns para vocês. Você fala dublado? Primeiramente, obrigado lá Foda, vou me levantar aqui, cara. Falou com a gente. Você tem ouvido muito falar. Obrigado por estar aqui. Essa galera gosta muito do seu trabalho. Com certeza, a gente fala que o evento é o hype, né? Essa hora aqui é o hype do nosso evento. Legal. O prazer, né? E aí? Então, mensagem? Parte? Tá certo. Sem problema. O Elcio, ele não trabalhou só como dublador, mas também como diretor de dublagem, vários estúdios. Aqui nós temos o primeiro papel de destaque que foi de Charivan, dublando protagonista. A primeira vez que ele atuou como diretor de dublagem foi em Cavaleiros dos Zodíacos. É verdade, ele era do Charivan. Também trabalhando em vídeos de outros estúdios como Marshmallow, Alamo, Master Town, Julio, Chop Noise e Voice Guide. Fez a lição de casa direitinho. Legal. Alguns programas que a gente viu, você tinha contado o exemplo de 1997. E a gente viu no resultado que você participa muito da gente, você participou. É verdade. Parece que você gosta bastante. Esse aqui deve ser o número 82, 83, por aí. Então, assim, foi evento aberto. Eu tive a oportunidade de viajar pelo país todo, né? Graças ao Shiryu, que me apresentou a tantos amigos. Eu gosto sim. Eu gosto. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para retribuir, né, todo esse carinho que eu recebo no Facebook, no antigo Orkut, enfim, nos eventos dos quais eu participo. Eu sou sempre muito bem tratado e as pessoas acabam transferindo, né, o carinho, a admiração que eles têm pelos personagens que eles elegem, né, como ídolos, acabam transferindo para mim, né? Então eu entro por tabela nessa e acabo fazendo muitos amigos. Tenho certeza que vou fazer mais aqui em Curitiba hoje. E eu adoro participar de eventos. Sempre que eu posso, sempre que eu estou convidado, se há disponibilidade da data, enfim, eu faço questão de participar. É muito bom vir para Curitiba, que é uma das primeiras vezes que nós temos jogadores aqui em Curitiba. Não é uma coisa... Não sei se acontece sempre aqui. Tem muita gente que está aqui com a gente. Tem futebol, né? Eu queria aproveitar, estamos falando de eventos e tudo mais. Você já viajou o Brasil inteiro com eventos? Qual foi a pergunta mais estranha que você respondeu nesses 2 tempos que você está fazendo? Participou até agora? Uma memorável. Olha, pergunta estranha não me lembro, mas eu me lembro de um pedido muito estranho, vários, aliás, né? O pessoal pede para gravar o Cólera do Dragão, para colocar no celular e tal. Me pedem para gravar um palavrão. Verdade, como se fosse o Shiryu falando, dando o Cólera do Dragão, né? E teve uma menina muito criativa em Belém do Pará, que ela pediu para eu gravar. E aí eu gravei, e se vocês estiverem lá em Belém, vocês vão ouvir, de repente, lá um celular tocando. Um não, né? Porque depois que eu gravei o dela, aí todo mundo quis. Ela ficou até brava, sabe? Ela queria exclusividade, mas eu não podia fazer isso. Então vocês vão ouvir alguém tocar um celular no banco, por exemplo, assim.
Atende essa porra! A menina foi criativa, né? E aí, Belém do Pará, agora você tá andando na rua e depois no celular tocar. A gente já sabe que é um otaku, né? Uma coisa que eu vejo quando a gente se conhece, a gente vê que muitos de nós, a gente se inicia e realmente, tipo, toma como parte da sua vida, personagens como civil, sabe? Tipo, sempre seguindo em frente, sempre mesmo sério, sabe? E toma isso como digamos, um livro para se ser igual, sabe? E já pode ver muitos modos de personagens para demonstrar isso. E a gente queria saber, você, tem algum personagem que você dublou, não necessariamente viu, mas que você viu que ele ensinou alguma coisa? Cara, a gente sempre aprende, né? Eu acho que todos os personagens que eu dublei, eles me passaram alguma coisa e também receberam alguma coisa, porque sempre vai ter um pouquinho do Elcio lá, né? Como o Shiryu tem um pouquinho do Elcio, e eu tenho bastante coisa do Shiryu. Eu dei uma sorte danada, né, do Shiryu cair pra mim. Ainda bem que não foi aquele bunda mole do Seiya que caiu pra mim. Não é amado, né? Ou daquela bichinha, ou do outro filhinho de mamãe lá, ou aquela galinha penosa. Enfim, eu acabei pegando o único cavaleiro macho da série, o cavaleiro mais bonitão, tal, tem a ver comigo também, acho que por isso que eu fui escalado pelo papel, né? A peruca é igual. Enfim, o Shiryu é o líder, na verdade, da série. Agora eu estou falando sério, eu acho que o Shiryu é realmente o líder do time ali, do Cavaleiro de Bronze. E fora que ele tem muita coisa comigo. Ele é amigo, como eu prezo a amizade como uma coisa mais importante na minha vida, né? Furar os olhos, é o Shiryu amigo, exatamente. Eu nasci no dia da amizade, eu nasci no dia do amigo, 20 de julho é o dia do amigo. Então, assim, as coisas não acontecem por acaso. Então, eu aprendi muito com o Shiryu, não tenho a coragem que ele tem, por exemplo, eu não vou furar meus olhos, talvez. Acho que não, né? Tenho certeza que não. Mas, enfim, ele tem muita coisa minha e eu aprendi muito com ele. E com todos os personagens que eu faço. Você comentou aí do Shiryu e seus amigos, né? Mas qual é a sua opinião sobre toda essa luta? Ele, além de furar os olhos, ele fica sem a armadura peladão, porque ele usa peladão. Primeiro que ele não gosta muito de mostrar a armadura, ele gosta de mostrar a armadura só para sorrir lá na caixeira, né? Bom, ele não precisa, ele é tão forte, ele não precisa de armadura, ele luta sem armadura mesmo. E assim, o Shiryu acho que tem um apelo mais sensual da série, né? Pode ser isso, sei lá. Aliás, a série foi mal batizada, né? Deve ser Stan Shiryu. Pois é. Não quero muito não, né? A gente ficou sabendo que você foi envolvido em várias direções de dublagem. Comecei com o E, assim, na minha opinião, seria a coisa mais importante você estar botando a alma no personagem. Aquilo que você, a emoção que você vai passar pelo personagem, é que vai chegar e o personagem vai ver. Quais são os desafios na direção? Diferente da atuar. Direção é assim, você às vezes imagina, quando você assiste uma produção, eu falo assim, pô, vou escalar o Joãozinho para fazer, eu acho que a voz dele vai encaixar nesse personagem. Você imagina uma coisa. Aí quando chega no estúdio, não sai aquilo que você imaginou. Você fala, caramba, o cara não está fazendo do jeito que eu imaginei que ele fosse fazer. Então o papel do diretor é o mais importante do trabalho, é o papel da direção, é o diretor. Ele tem que ser feliz na escolha das vozes, ele tem que assistir o filme antes, entender o filme para poder ajudar os dubladores dentro do estúdio, passando informações para eles, comporem o personagem, entendeu? Porque eles não têm tempo de ver um filme, de assistir, eles vão na dica que o diretor dá e no feeling que ele tem, de bater o olho na tela ali e entender a cena. O diretor está ali para ajudá-lo. Corrigir as traduções, que geralmente não são boas,
os tradutores fazem uma tradução em cima do original, traduzem isso, às vezes nem assistem o filme. Então, assim, sempre vai ter uma adaptação para fazer dentro do estudo com relação à tradução. E isso também cai nas costas do diretor. Então, assim, o diretor é a peça, na minha opinião, mais importante de uma produção. Quando vocês assistirem um filme que ele estiver bem dublado, estiver sincronizado direitinho, as vozes estiverem boas, mérito do diretor. Quando o filme tiver uma porcaria, a culpa do diretor. Que às vezes até o dublador se esforça, mas se não tiver um bom diretor, o trabalho não vai ficar bom. Você comentou agora, né, dos tradutores e tudo mais. Às vezes eles nem chegam a assistir o filme. Infelizmente é tudo muito rápido, sabe? Tudo para ontem. No Brasil, às vezes é muito traduzido assim mesmo. Fale um termo aí. Por exemplo, quando ao pé da letra, realmente, tipo, uma expressão em inglês, em vez do cara traduzir a expressão equivalente, ele traduz ao pé da letra e ninguém entende nada. Aí não tem sentido nenhum pra gente, né? Fora pelos caras, acho que, sei lá, devem colocar lá no tradutor automático, né? Ou ver a cena. Eu fui dublar um filme uma vez, só para ilustrar o que vocês estão falando, o garotinho chegava na frente de um aquário, assim, olhava para o peixinho, assim, e falava, uau, it's cool. Aí veio a tradução lá, nossa, é frio. Oh, aí o diretor está cochilando naquela hora, o dublador não está com pressa porque tem que pegar o filme na escola. Bate o olho ali, uau, nossa, isso é frio, manda, grava, nossa, isso é frio, próximo, tá? Aí você vai ver no áudio e fala, caramba, como é que passou uma coisa dessa? Então essas coisas não acontecem, infelizmente. E outro ponto, assim, além de traduzir o pé da letra, é que tipo, tem umas expressões tipo, what the fuck? Que o cara fala assim, né, que coisa. Tipo, em português fica que coisa, mas aí mas mais uma vez o diretor tem que meter o dedo aí. Porque assim, o americano fala muito palavrão, né? Para eles é normal. Toda hora o shit, e existe uma censura, principalmente na dublagem de São Paulo, hein? No Rio de Janeiro, eles parecem que, graças a Deus, são mais liberais lá. Mas em São Paulo é uma censura. Você não pode falar. Você não pode falar nem merda. Não pode. Aí depois você muda de canal, vai ver a novela, os caras mostram a bunda, né? Mas aí pode. Mas na dublagem não pode falar merda. Não pode falar isso. Aí o cara, imagine dois bandidos, dois corintianos, dois bandidos. Brincadeira. Adoro o Corinthians, adoro o Corinthians. Vai, Corinthians! Uma maçã na boca. Não, mentira, brincadeira. Eu tenho muito medo de Corinthians. Então você imagina dois corintianos na cadeia, quer dizer, dois presidiários brigando na penitenciária, falando assim, seu idiota. Só pode falar seu tolinho. Mas por quê? Não pode falar palavrão. Aí eu recuso a falar seu idiota, por exemplo. Eu vou falar seu desgraçado. Filho da mãe também não é nada. Filho da mãe não é palavrão. Não dá pra você falar, seu filho da mãe. Imagina que um corintiano vai xingar o filho da mãe. É nóis, mano. Também não foi direção. Você falou que tipo, você imaginava assim, a cultura, digamos, não fosse só do yoga. Você olhou para o yoga, viu o yoga falando, imaginou como o yoga seria, como que você, por exemplo, escolheu o dublador do yoga? Não cavaleiro, assim, não só do yoga, mas como eu escolhi? Tipo, você... Não, mas eu não escolhi nada de PDZ. O PDZ, quem escolheu as vozes foi o Gilberto Baroni. O Saga. Ele foi o meu mestre, ele me chamou para dublar, para ajudá-lo na direção do CDC. Eu não dirigia a série, quem dirigiu a série foi ele. Mas aí um dia ele não podia, outro dia não sei o quê, aí foi me colocando aos poucos para dirigir. Foi ali que eu comecei a dirigir. Então não fui eu que escolhi as vozes. Mas eu posso transformar essa pergunta aí. Você quer saber como eu acho que foi a seleção? Então, existem duas possibilidades, né? Uma é o diretor que escolhe. Eu levo o filme para casa, olho e falo, eu quero que fulano faça esse personagem. Porque sou eu que sou o diretor, eu escolhi e acabou. Eu acho que vai ficar bom e pronto. Outra possibilidade é teste.
Kakashi, eu ganhei no teste. Eu vi lá, sei lá, 5 lá que fizeram teste do Kakashi, e aí gravam 5 trechinhos de uma cena e mandam lá pro dono, rei da cocada preta. É o dono, é o distribuidor, é o cara que comprou e que mandou dublar. Então é ele que decide. Aí ele escolhe as vozes, eu quero essa voz, quero essa voz, essa voz. Aí eu quero passar isso no teste. Várias vezes isso acontece. Agora teve teste com essa porcaria que estão dublando aí agora, pode ser uma ômega, uma bosta, um lixo. Porque não tem um Shiryu, só por isso. Não, mas é brincadeira, eu nem assisti. E aí, então o Sérgio está fazendo um trabalho muito bom, o Hermes está dirigindo e tal. Eu sei que já começou a dublagem, mas eu sempre falo que é uma porcaria essa série, porque, porra, o Shiryu não fala, não chega, não come, não gosta, não nada, porra. O filho dele não tem nada que ele tem, cara. Para dizer a verdade, o filho dele é o... É o tio Cortino. Isso aí é fofoca de almoço. Aproveitando a pergunta que eu fiz já, como que caiu o Shiryu nas suas mãos, então? Então, eu fiz o locutor da Guerra Galáctica no começo, fazia umas pontinhas ali e tal, e podia ajudar o Baroli na direção. Aí o Sérgio Rufino ficou tendo um problema de saúde e não dava para esperar ele melhorar para continuar gravando. Eles estavam com pressa, falaram assim, não, decidiram que iam mudar a voz do Shiryu. Eu falei, não, vai ter que trocar, não tem jeito, vai ter que trocar. Aí pegaram o dublador do momento, né? Era eu era o dublador do momento. Estava lá no momento, aí lá ele. Eu já estava ajudando o Baroli e falou assim, bota o Elton no você, pronto. Cabelo é igual mesmo, vai fundo. Aí comecei a fazer o Shiryu. Depois, na segunda vez, quando ele foi dublado a série de novo, aí eu fui no primeiro episódio. Então assim, caiu do céu mesmo. O Papai do Céu falou assim, é uma coisa que era para acontecer, né? Exatamente. Assim, na hora da dublagem, você chega a alterar a sua posição, até um pouco mudar um pouco sua voz original para fazer um determinado personagem, para chegar no ponto daquele personagem. Cara, é tudo muito rápido. Ator, por que precisa ser ator para fazer dublagem, para ser dublador? A gente tem que ter o time, a experiência de bater o olho na tela e saber o que precisa fazer. Porque não dá tempo. E outra coisa, se eu bati o carro antes de chegar no estúdio, se furou meu pneu, se eu cheguei atrasado, tem que entrar lá no estúdio e fazer. É um trabalho como outro qualquer. Então é tudo muito rápido, né? Não dá tempo de você pensar o que vai fazer, como vai fazer. Tem que bater o olho na tela, sentir como é a cena e o que você precisa fazer para cobrir aquele personagem. Ele está nervoso, ele não está, não tem nada a ver com você. Então a gente tem que ter tem que saber separar essas coisas, né? Não é porque eu estou lá triste e tal, que eu vou meu personagem lá super alegre na tela e eu tenho que fazer ele super alegre. Então não dá muito tempo para elaborações. É muito rápido. Além de anime, de tokusatsu, você já fez um trabalho, né? Vocês? Dublê até filme de sacanagem. Você faz o estúdio tonto, né? Porque você fica lá só. Tenta fazer isso, você vê. Eu fico um tonto, porque começa a rodar tudo, tem frio, tá vendo? Muita respiração. Mas isso foi no início, né? Aliás, horrível, né? Porque eu estava começando a dublar e ainda me botaram junto com a dubladora, que estava fazendo a cena comigo. E já era uma mais antiga. A vergonha, né? Eu nem olhava para o lado, porque a mulher aqui do meu lado e eu assim, tentando virar para o outro lado. Mas enfim, a gente dubla em tudo. Novela mexicana, venezuelana, Pedro Escamoso, olha que beleza, eu fazia. Tem um monte de trabalho, a gente não escolhe trabalho. Filme técnico, documentário, que aparece. Comercial também, dubla. Você já chegou no lado uma coisa da Discovery, ou da History Channel? Assim, a gente não, às vezes não sabe nem para onde vai aquilo. Não sabe o que vai para tem lá um filme, dublou. Eu não pergunto onde vai passar, é muita coisa. A gente não liga para isso. Às vezes estou assistindo TV em casa, estou lá desafiando, de repente, opa, coisa da voz, é a minha.
Aí eu paro um pouquinho e vejo, nossa, que gosta. Já mudo para outro canal. E a gente é muito crítico, né? Sempre acho que eu podia ter feito melhor. Muito. Muito triste. Então, dificilmente eu vejo alguma coisa que eu fiz. Tem uma outra que eu gosto. E tanto disso, depois que você fez, a gente que é mais chegado ao anime, né? O anime ele chega a ser comparado com as novelas aqui do Brasil, lá no Japão, por exemplo, passa no horário nobre lá. E tem alguns dessa nossa. Tem algum anime que você gosta, acompanha atualmente? Cara, eu não tenho nem tempo de acompanhar, eu vejo pouca TV, essa é a verdade. Eu vejo futebol na TV, que eu gosto, então eu me programo para ver o futebol na hora do jogo e tal. Vejo um filme ou outro quando preciso ver, ou um filme muito legal, para acompanhar minha filha, de repente, então eu vejo um pouco TV. Mas assim, dos animes que eu dublei, eu gostava de dublar o Shishan, que eu achava muito engraçada, os moleques mostrando a bunda lá, mal criado pra caramba. Então eu achava engraçado, eu fazia o pai do Shishan, né? Achava engraçado, então eu me divertia um pouco fazendo essa série. Mas assim, por exemplo, o pessoal acha que eu assisti Cavaleiros, todos os episódios. Eu só assisti apenas que o Shiryu participou. Eu não assisti Cavaleiros, eu não vi, não dá tempo. Nenhum outro anime, nenhum outro filme, muito difícil. Não, filme até dá, né? Longa que eu dublei, de repente eu vou lá e assisto o longa. Mas série, assim, é muito difícil. Eu tô muito tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer certas coisas, como assistir da televisão. Como que é o trabalho de dublador em relação a tempo? Vocês fazem aquele negócio assim das 8 às 5, ou é a hora que eles marcarem, tipo, você faz quando vai chegar às 10 horas da noite, mas não vem lá fazer porque está marcado o seu horário. Na verdade é assim, eu já tenho mais de 20 anos de dublagem. Então, se eles querem instalar para 10 horas, eu falo, não, 10 horas não posso. Eles arrumam outro horário. Você está começando? Ah, você não pode? Ah, que pena, então fica para a próxima. Pum, chama outro. Então tem isso também, né? Eu faço os meus horários. Se deixarem, se eu quisesse, eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, todo dia. Mas eu não trabalho à noite, por opção minha. Ah, 18 horas para mim acabou. Sábado também não gosto de trabalhar, não vou trabalhar. Tem gente que trabalha. Tem gente que trabalha domingo. Hoje deve vários dias funcionando em São Paulo. Então assim, vai muito da oportunidade, do volume de trabalho que você tem, né? Do tipo de voz também. Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos. Então, assim, em São Paulo, ninguém é contratado. Nós somos todos freelancers, como se fala, né? Então, você aceita o trabalho que você quer. Está muito sobrecarregado, eu dou uma maneirada. Ah, não dá, não vou. Agora, quando é fixo, é sério, tem que ser você. Aí não tem jeito, aí você tem que arrumar um horário. E aí, às vezes, tem que ir para noite, tem que ir para sábado. É raro, graças a Deus. Então, você é tipo dublar para os valores juntos, Não, a gente não dubla junto, né? A gente dubla um de cada vez. Só as cenas de vozerio. O que é cena de vozerio? É isso agora, por exemplo. Vocês estão fazendo uma cena de vozerio. Que é aquele burburinho, né? No fundo de uma cena. Nós estamos aqui conversando no restaurante, que é o que interessa para o filme. E as outras mesas o pessoal está conversando e tal. Então você escuta aqui barulho, isso é o vozerio. Aí você junta 3, 4 dentro de tudo e grava o vozerio. Mas os personagens são feitos um de cada vez. São vários canais que pode gravar, né? Você às vezes escuta a referência de quem já gravou, ou não, né? Ou não. Então o primeiro a gravar, você não escuta nada. Então é o original. Ou não, de cada vez. Então, mais ou menos isso que você preparado, nós vamos ligar para aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de mostrar ao público? Não, eu trouxe alguns vídeos, assim, geralmente para não ficar aquela coisa de só falar, a gente pode mostrar alguma coisa. Tudo começou, a minha carreira começou, era a época dos tokusatsu, né? Vocês sabem o que é tokusatsu ou não? Eu vim aí, isso é dos mais antigos, né? Os mais moderninhos não... Então, meu primeiro personagem, o primeiro papel principal que eu peguei, foi ali que eu comecei a dublar, né?
aprendendo ainda, mas foi ali que eu comecei, foi o Charivan. O Raizarinha não conhece, não lembra. Não lembra. Depois do Charivan veio Black Kamen Rider. Aí, os mais jovens foram lá buscar e foram assistir. Ficou esse Black Kamen Rider! Legal, obrigado, viu? Perdeu! Depois a gente conversa. E depois virou Kamen Rider Black LX. Tinha lá então, aí outros, né? Jiraiya, Giban, Lion Man, nossa, gosto demais daquele Lion Man, aquelas fantasias de brechó, aqueles cordinhas penduradas, né? Estourava uma pólvora, o cara aparecia. Enfim, final dos tempos, na época era legal, era legal. Bom, quando eu era criança eu via Nacional Filho, eu nunca nem sabia disso. Tiveram outros e eu acabei fazendo papel, algum personagem em todos eles. Depois vieram os animes, aí veio o Cavaleiros, foi o primeiro, depois Samurai Warriors, também, foi logo na sequência, Dragon Ball. Cadê, ó? Cadê quem é o meu assistente? Acha aí Dragon Ball. Porque vocês não sabem quem eu dublei no Dragon Ball, né? Alguém fala, olha, pode falar. É o atual. Não precisa. Que isso, jovem? Tô com medo. Só quero as cápsulas Wi-Fi que vocês possam ter e o resto de seu equipamento. Se ligarem, poderão passar sem nenhum problema. Eu te conheço, fomos juntos da escola de metamorfose. Eu me lembro, você era aquele que enganava os menores e roubava toda a sua comida. O cara é um porco. Fazer o Pual, e aí depois, quando o Dragon Ball virou GT, aí mudou de estúdio, aí eu fiz o Pilatos, vocês falaram aí. Que aliás era muito melhor dublado pelo Borges de Baixo, dublando nessa época aí, que tinha um vozeirão, né? Tá bem mais legal. Mas enfim, aí tiveram outros, Churátulo, acho que eu fiz o meu primeiro vilão, a Kalanata de Fudomiro, né? Teve um monte, teve Takahashi, né? 1000 anos de dor! É legal, porque não tem a boca, né? Então para dublar é mais rapadura com mel, né? Não tem que se preocupar muito com o sincronismo. O Aparai Range, no Beat, que mais aí, legal de anime. Aí tem um monte que eu nem lembro. Vê aí, se você colocar a lista aqui, ó, põe a lista pra gente ver, aí eu vou lembrar uma coisa. Hunter vs Hunter. Teve uma época quando inauguraram o canal Animax, a Alamo devia ter uns 8, 9 estúdios. Todos eles tinham anime. Então eu dirigia um anime aqui, estrelava um anime aqui, fazia uma ponta aqui, era anime que não acabava mais 24 horas de anime. Só teve Hunter vs Hunter, aqui. Fala aí, de anime conhecido, né, que você viu, tem o Logan Price, que é Taylor Kerman Flame, e Disney todo mundo dirigiu. Teve que mais? Não, enfim. SWAT Cat, vocês não ouviram? Mostra aí SWAT Cat então. Tem um velhinho aqui que lembra. O Máscara da Morte, Paulo Celestino fazendo Super SWAT Cat. O que é? Novo recorde pessoal, 10 segundos, narração 5. Bem, você está dizendo? Certamente, eu não vi. É claro que não sei. Apagou como um motor afogado. Então como posso saber que fez 10 segundos? Você pode ter desmaiado também. Só inventou isso para arrancar meu rabo. Está bem. 83. Valendo. O botão dele era radical. essa voz aí é de vários personagens.
Ele tem assim, 500 vozes. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que é Kakashi, Shiryu, Genki, eu não mudo a voz, eu falo igual, só que assim, eles têm peculiaridades na fala, né? Isso é interessante porque, às vezes, a pessoa não percebe que é a mesma voz, porque o personagem fala de uma forma diferente. O Kakashi é mais, né, perspectivo, irônico, fica lá lendo os hentai dele lá, certinho. Aí o Shiryu não, o Shiryu já é, vamos botar para quebrar, então isso acaba diferenciando a maneira de falar e tal, mas a voz é igualzinha. A gente muda a voz, isso aqui é legal, hein, vamos ver esse aqui, ó. É um dos que eu mais gosto de fazer ultimamente, ó. Morte, vocês assistem os Pinguins de Madagascar ou não? E aí, quer ver, ó? Eu adoro fazer. Tá lá em cima, ó, Pinguins de Madagascar. Aí. Forte a bomba! Liga dela! Eu peguei a bomba, eu gostei demais! Eu me Eu gosto de computação! Eu adoro fazer o mod. Eu tá vendo, eu dou uma sorte de pensar que esses personagens não legais. O mod eu gosto muito. Teve também, tem o Pateta, vai procurando aí, por favor. O Pateta, caramba, eu via quando era criança. Imagina depois de velho, né? Infelizmente o ator faleceu, abriram o teste, e aí eu ganhei o teste para fazer o Pateta, e já não faço mais. A Disney tem essa coisa de ficar fazendo teste de tempo em tempo, e aí é um colega do Rio de Janeiro que está dublando ele. Mas também com muita emoção. Uma coisa é, levo metade do tempo que a sua mãe leva para fazer o serviço de casa. O dia não é longo bastante, amor. É preciso organização e eficiência, eu te digo. Organização, esse é o segredo. Nem um minuto ao preciso. Qualquer homem que diz, pode ser. Vencê-la! Já explicar, ele achou que era com a Arabella, porque ele deu beijo. A gente ia combinar que ia cortar essa cena do beijo aí. Eu corto o cabelo igual aquele molequinho, assim, estava aqui de lado. Enfim, fizemos várias coisas aí que eu dei toque de fazer. Sou Space no Jetson, né? Jack, eu vou deixar despedido! Contos da Crista, não sei como é que é a Margarina, né? Seu Zé, Margarina. E tem os filmes, né? Quem assistiu Borat aí? Olha, meu nome é Borat, eu gosto da série. Enfim, teve o Charada, né? Eu gosto, não sei se vocês gostaram, dá pra fazer. Mostra aí, por favor, então, né? Eu adorei muito! Micromoderno é lindo! É tão escuro e gótico e revoltantemente decadente. Ao mesmo tempo é alegre e conservador. Então, você e ao mesmo tempo dá um roteiro. Poucas pessoas são invernos de verão. Mas você tem que ver. Um ator muito difícil de dublar. Já foi dublado por vários colegas também. Ele é muito careteiro, tem que ele sobe, E aqui que é legal, né? Que é muito. Teve o John Leguizamo também, o Pest, já vi no Pest. O John Leguizamo eu já dublei em vários filmes. Mas enfim, eu lembrei de uma brincadeira com o Shiryu. Não sei se vocês chegaram a ver no YouTube. Era assim, tá? Eu não aguentava mais ouvir esse Paraná, nossa, alegria. Aí eu estava em casa lá um dia, passou o olho no Shiryu, que Shiryu na minha casa, fazendo aquele lado, né? E na brincadeira eu mandei um Para Nossa Alegria nos mesmos moldes do Atende Essa Porra, Colera do Dragão, Tudo que Faria, tudo para eu gritar, né? Colera do Dragão. Aí
Brinquei, né? Fui lá, tirei a letra da música, como eu não canto mercadoria nenhuma. Foi pra dizer. Deixou meio, né? Porque o Shiryu é mais dramático e tal, então ele não cantaria aquela música nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador tem uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo e o Senhor nosso Deus os tem alimentado. Ora nós, alegria! Boa, boa! Foi uma brincadeira, porque eu não aguentava mais de ver essa música. E aí acabou, deu certo, um trabalho muito difícil da Aline Pina, que é quem cuida do site, tem um site, né? www.elsodré.com.br. E aí eu mandei para ela só o áudio e ela garimpou as coisas, a gente sincronizou lá e fez um trabalho bem legal. E a maioria gostou, né? Tem um outro que fala assim, nada a ver, filha pouco, filho. Enfim, foi só uma brincadeira. O que mais? Só eu que falo aqui, cara? Gostou, né? E aí, quem tem uma pergunta legal aí, beleza? A gente ia abrir um painelzinho para perguntas agora, né? Então, uma curiosidade, por isso que você atuou também, né? Dessas coisas de ator, diretor, dublador, qual que mais gosta de fazer? Ou é difícil? Eu acho que o ator, o grande barato do ator é aqui, ó, em cima do palco, tendo o feedback na hora ali do trabalho com o público, né? Então, assim, eu sinto muita falta do teatro. Já faz alguns anos que eu não faço teatro. Eu estive aqui em Curitiba, num festival de teatro, há uns 2, 3 anos, apresentando uma peça aí, uns 3, 4 dias só, mas só isso. Cada um esteve afastado e continuei afastado, né? Então, o grande barato do ator é o teatro. Mas já fiz alguns comerciais, teve uma época que eu fazia mais, antes de começar a dublar. A dublagem realmente me toma o tempo, o dia inteiro, dublar e dirigir, você acaba perdendo o teste. Às vezes as agências me ligam, tem um teste aqui para o comercial, não sei o que eu falo, pô, quando é amanhã, amanhã não dá, eu estou ocupado, sempre vou fazer mais. Então, assim, eu acabei me afastando desse outro lado da profissão por conta da falta de tempo mesmo. Mas fiz alguns comerciais, quer ver? Mostra aí, por favor. Vou mostrar um só para vocês. Vocês viram e não sabiam nem que era eu. Não está nessa pasta, está numa pasta antes dessa. Deve estar escrito aí comerciais, sei lá. Ixi, vamos preparar. Cadê? Isso. Vê aí, por exemplo, em homenagem às meninas que estão aqui, muito contentes. Tem aí, contente? Cadê? Tem pouquinho, é só. Minha casa está queimada. Cadê minha salada? O que está acontecendo aqui? Cadê a chefe? Nem todo mundo tem uma cólica menstrual, você não tem. É a evolução exatamente da cólica menstrual que se cultiva cada vez rápido, cheio de prática, Lógico, aí foi a noite inteira para gravar esse comercial. A gente chegou lá tipo 8 horas da noite, saiu outro dia, 8 horas da manhã, no bar, para gravar só em 10 sentidos. Então, assim, é um trabalho gostoso, o ator quer estar em cena, quer aparecer, mas ultimamente não tem dado tempo, cara. É difícil. A gente faz locução também, eu fiz várias locuções, vários comerciais de rádio, de TV, às vezes dublando alguma coisa também. Mostra um aí então também, vai. Eu, locução, enquanto vocês... alguém vai colocar alguma coisa? Eu estou você Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball Z? Cavaleiros, sempre. Cavaleiros é um fenômeno. Nós estamos falando aqui de Cavaleiros. Vocês foram me chamar lá em São Paulo para vir aqui por causa de Cavaleiros. Então, Cavaleiros é um fenômeno. Nunca vai aparecer outro anime igual a Cavaleiros. Não vai, é impossível. Não dá. Quantos anos tem Cavaleiros aqui? Gerações, já está trocando, né? Os filhos de vocês vão assistir Cavaleiros.
Então, assim, não tem comparação. Aqui, Cavaleiros é uma coisa fácil, aí depois você pega os outros animes e aí você compara com o que você quiser. Mas Cavaleiros realmente é um fenômeno. Não sei porquê, eu sei, né, porque é bom, né? Vamos aproveitar já e eu vou pedir pro meu amigo aqui, o Michael, que vão aqui ali, né? Pode ser ele jeito de perguntas. Eu exigir isso, por favor, comigo. Não, nada de cunho íntimo. Depois eu devolvo pro Kamen Rider, viu? Não se preocupe, viu? Então vamos lá, eu vou descer ele lá. Ou pode esquecer também de devolver. Tô chegando. Tô aqui. Já tem arrumado um biquinho lá, tá vendo? Opa, derrubei aqui. Quem tem pergunta? Você levantou a mão primeiro aqui, é bonito, vem cá, Pode ver que ele é drone, ele não vai ele é ter drone. Fala aí, vai, fala aí. A pergunta de uma forma engraçada. Pode ser. Quais dicas você dá para quem quer entrar no mercado de cidade? Insista, vai estudar e vai ganhar. Boa resposta. Essa é a dica que eu dou para quem quer fazer dublagem. Insista, vai fazer uma faculdade, vai ter alguém na fila. É nada, é brincadeira. Eu fiz 3 faculdades. Então, psicologia, educação física, e prótese e bulbo maxilofacial, que tem na faculdade de odontologia. Enfim, eu acho que cada um tem que procurar fazer, arranjar uma profissão da qual ele curta fazer, que ele queira fazer, porque a grana aparece. Não vai atrás de uma coisa que você não gosta, que você ouviu falar que dá dinheiro, que você vai ter mais um só e a grana não aparece. Então, quem quer fazer dublagem, a primeira coisa, precisa se tornar ator profissional. Depois que você se tornar ator profissional, tirar o seu registro profissional, aí você vai para a dublagem e quem sabe a gente venha trabalhar junto. Eu fazendo o Zezinho, vai demorar uns 4, 5 anos, né? Tem uma pergunta aqui da moça, pode ser o nome, daí pode ser o por favor. Qual o personagem que você mais gostou de dublar assim, na sua carreira? Seria injustiça da minha parte escolher, né? Foram muitos, 23 anos de produção, muita coisa, muito personagem. Eu tenho um carinho especial para alguns, né? Até esses que eu mostrei aqui, Pateta, que eu tinha na infância. O Shiryu não tem como, né? Ele é imbatível. Por causa dele eu estou aqui, então ele me apresentou todos os amigos que eu tenho e vou continuar fazendo. Então, assim, ele é muito especial. Mas não foi o mais difícil, o mais bonito, o mais legal. É difícil achar. Eu gostei de vários. Atualmente eu estou curtindo o Morte, porque eu acho engraçadinho, que às vezes brinca com a voz. Então, assim, é legal quando a gente pega um personagem diferente da gente também, né? Com sotaque, ou muito caricato e tal, porque aí fica mais difícil, tá? Então é um desafio. Isso aí ajusta um pouco né, o ego do ator. É bem mais legal do que fazer um personagem qualquer que eu vou lá, faço igual, aí eu vou faço igual. Fazer um negocinho diferente aqui, quem quer perguntar? Olha lá, né? Vem pra cá. Você de vermelho. Vem pra cá, pra depois vem a moça. Vem pra cá. Vem pra cá o índio, né? Vem aí o japonês. Igual o japonês. Então, faz pergunta pra você. Você tava assim? Eu pergunto. Tem duas. Tem algum problema aí que faz duas? É mesmo? Tá bom, tá bom, a primeira você falou antes quais são os personagens que você gosta de fazer. Aí a minha pergunta tem um personagem que você odeia fazer? Que você olha e diz, nossa, fácil. Tem. Quando eu sou mal escalado, eu já entro para fazer aquilo de uma vontade, né? Quer dizer, não é de uma vontade. Imaginem que vocês têm que assistir uma aula que vocês escutem um professor e gostam da matéria. Mas vocês também têm que assistir a aula que o professor é um saco e vocês não gostam da matéria. Mas tem que fazer. Então é a mesma coisa. E precisa tirar nota do mesmo jeito, né? Então eu fui fazer direito do mesmo jeito. Então quando eu vou ver um personagem, eu bato o olho na tela e falo, putz, esse cara não era pra mim, mal escalado. E às vezes foi mesmo mal escalado. Porque o Guinho não pôde, o Zezinho não pôde, o Luizinho não pôde, foi eu.
Porque eu tenho uma voz que não é voz de galã, que não é voz assim, não é uma voz muito característica. Ela serve para várias coisas diferentes. Isso é uma vantagem para mim. Eu trabalho mais por causa disso. Acabei de dar um exemplo. Fulano não pode, Ciclano não pode, estaria ótimo no papel. Ah, então foi o Elcio. O Elcio vai lá e resolve, né? A opinião dele. Né? Só que eu olho e falo, cara, não tem nada a ver com isso. E aí eu meio que faço contrariado, então, por mais que eu me esforce, nunca vai ficar bom. Mas você Tem vários. Ah, papéis. Primeiro, eu não sei fazer o galandão apaixonado desse ano, aquela coisa melosa, eu acho que é canastra, sabe? Eu quero tapa na cara logo, não sei se vai fazer. Aí, brincadeira. Então, assim, eu não sei fazer, acho que não... Principalmente escolher qual que eu odiei fazer. Vários, eu odiei. Obrigado. É o seguinte, há um tempo atrás eu lançava um videogame, quando eu entrei no Cavaleiro do Zodíaco, que não foi dublado com a voz dos personagens aqui brasileiros, foi dublado por ninguém, né? Não, foi só pelo lado japonês, né? Aí não teve dublagem em português, né? Não teve dublagem na ufa, eu queria fazer uma dublagem. E isso me faz uma outra pergunta. Dublagem de videogame. Seja já eu já fiz alguns, mas não sei perguntar qual jogo, eu não vou lembrar, não vou saber. Como é que a gente grava isso? Tem lá os arquivos, você chega no estúdio, sei lá, a sua parte já está separada lá. Você não tem referência nenhuma. Tem uma referência, talvez, no original lá em inglês, para você ver a intensidade da fala, tal, você grava aquilo e depois eles vão pensar. Não sei nem para que jogo vai aquilo, é muito difícil. Tá? Mas é raro, no meu caso é raro, eu dublei muito pouco. Tem gente que faz mais. Não, e eu sou super simpático com o Cavaleiro, né? O Cavaleiro já foi muito legal. Mas o pessoal compra o jogo, mesmo que não seja dublado. Aí você não vai deixar de comprar o jogo só porque foi dublado. E é isso que eles queriam, eles acham assim, não precisa dublar, vou vender do mesmo jeito. Então é difícil dublar. O dublagem brasileira está começando agora. Está filmando os ensaios pioneiros, foi a Blizzard, o StarCraft e o Warcraft. Então, eles jogos tudo então. Jogo de console está começando agora a força desse só jogo errado de dublagem que vai no futuro, é o futuro da dificuldade. Muito pouco de hoje. Como o mercado de Brasil está crescendo, talvez isso é um negócio exponencialmente, legal. Mas é bom, né? Mais trabalho. Alguém quer fazer mais perguntas? Venha cá. Não sinta vergonha. Ninguém morde aqui. Por favor. Minha pergunta é, qual é o seu opinião sobre os dois cavaleiros que caíram lá? Eu gostei pelas tramas, eu gostei o mesmo. Eu acho que Cavaleiros que não tem Shiryu não presta. Ele não entrou em nenhum, então eu acho uma porcaria nem assistir. E pelo que eu entendi, a maioria não gosta. Foi errado ou não? Vocês gostam? Vocês acham legal o Ômega, o Lost Canvas, o Gustavo? O Lost Canvas é bem famoso. Muito boa, mas agora o Ômega isso é de muita crítica. O pessoal gostou de Lost Canvas? Gostou? E aí Ômega o pessoal já também não gostou. Mudou um pouco, né? A história tem que... É igual o Lost, né? Eu assistia Lost, adorava aquela série. Mas de repente eles já estavam inventando tanta abobrinha que você já fala, já mudou, é outra história, é outra coisa, tem nada a ver com aquilo que eu gostava. É difícil manter, né? Então assim, eu falo brincando com uma porcaria. Nem vou. Muito obrigada. Mas é verdade que o Shiryu do Ômega é uma batata. Quando ele fez uma brincadeira, ele estava fora do Brasil dublar uma outra coisa lá, e ele fez uma brincadeira, ele estava dublando o Ômega. E tá no Facebook, não sei se você viu. Ele botou lá, Elcio Sodré dublando o Shiryu com o Ômega. E assim que ele dublar o Shiryu, né? Não fala, não enxerga, não faz nada, era uma batata. Se fritar ele, talvez seja uma ajuda. O Shiryu é tudo aquilo, ele joga o estilo dele, só que pode, cara.
Ele falar, tem que enxergar, tem que morrer. Ele não precisa falar, né? Só aparece. E aquele filho dele aparece pra dar ibope, né? Você vai ver que ele vai falar e vai assistir a série. O certo é os melhores episódios, agora só completando, os melhores episódios que tem a Ômega são os que os antigos aparecem. É o que a galera fica mais morta, os antigos. Do que será? Eu só tenho uma pequena curiosidade, vocês estão fazendo o filme ali do cara da série, nunca caiu. Então, já faz um tempo que não aparece nada para dublar do Naruto. Eu sei que ainda tem coisa para dublar. Eu falar, as pessoas me perguntam no Facebook, vai dublar, tal, mas eu não fica sabendo. Eu só fico sabendo quando já chegou no Brasil e já estão me chamando para ir lá dublar. Então faz tempo que eu não dublo nada do Batalha. Não sei se vai vir para o Brasil, o resto não. Eu sei que tem coisa que não foi dublada, né? Se é mais conhecido, que mal, eu espero que chamarem outro, então vou estar chateado. Não posso brigar, não posso reclamar nada, porque eu não sou dono do personagem. Se eles quiserem trocar a voz do Shiryu, ele falar agora, eu estou lá, vai falar. Se quiserem trocar a voz, eles têm todo o direito, eu não mando nada, eu só vou ficar triste, só isso. Mais alguma pergunta? Pode perguntar qualquer coisa. Se tem pergunta, tem pergunta. Não, pergunta. Não quer saber nada. Ninguém tá sabendo nada, nossa, aqui, ó. E até a pessoa, mas agora não pode ser mas aí eu gosto disso. Mas uma brincadeira, fazer assim, eu conversando com o Móvel de Madagascar. A conversa dos dois, que eu não sei. No outro evento, sabe o que vocês viram? O Morte e tal, filho. Aí sai até. Ia ter uma conversa estranha, né? Tipo, sei lá. Oi, Shiryu! Pode beijar seu pãozinho! Sai daqui, moleque, eu vou botar fogo no seu rabo. Isso. Acho que eu não seria antipático assim. Eu daria logo uma bicuda no como faz o rei lá. Esse trabalho de reduzar apenas assim, o corpo, comendo, que gostaria de fazer. Nossa, muito. Teve uma época na MTV que eles passavam aqueles flash, aqueles filmes horrorosos, e dublavam em cima. Vocês viram isso? Eu morria de inveja, cara, porque eu queria dublar aquilo. Eles mudavam totalmente a história, aproveitavam, sei lá, um sinal que o cara fez e já botavam uma outra coisa engraçada. A gente faz isso brincando às vezes, né? Eu nos próximos eventos vou preparar no estúdio e vou trazer esses eventos, porque é muito legal isso. A gente chama de video mix. Usa-se isso muito na publicidade, as empresas fazem isso, né? Fazem uma colagem de cenas, de filmes famosos, e aí mudam um texto, então a gente vai lá e dubla outra coisa completamente diferente. Eu fiz isso já, quando começaram os eventos, eu fiz uma cena de Cavaleiros, e pedi para o Ulisses, para o Ed, todo mundo, a gente gravou uma cena, mas se perdeu, nem sei se preparar, mas vou até tentar recuperar, mas faz alguns anos já. É bem legal isso, é bem legal. É muito difícil. Tem, por exemplo, eu sei que é muito tarefado e tal, mas tem pessoas que elas pegam séries famosas e redublam no YouTube, elas nem são atores nem nada. E às vezes fica tão famoso, fica tão bom que o cara consegue viver disso, sabe? Que Google, né? Mas fala qualquer coisa, né? Ou dois. Exatamente isso. Quanto mais criativo o cara, mais ele muda a série, melhor vai ser. E dubladores assim como o Milton Eagle, que dublou a série inteira do Yellow, é muito famoso nos Estados Unidos, ele fez a vida dele com isso, sabe? Então, você tinha tempo e for no YouTube, uma série como Cavaleiros é dublada de jeito engraçado, na verdade, já não pode fazer isso. Não é localização, né? Mais difícil. Então, esse para a nossa alegria também não pode. Então, ó, tem vídeo falado, não pode transmitir. Não pode ser processado. E, na verdade, o moço foi pioneiro, né? Que ele enviou e sofreu vários ataques, perdeu os vídeos dele todos, muitas vezes, ele queria gravar muito. Mas ele estava continuando lutando, né?
É uma paródia, não está roubando o direito civil. É, uma brincadeira. E, na verdade, está divulgando o personagem. Na MTV era essa Renata. Eu coloquei bem pra cá. Eu vi uma pergunta aqui da moça, como ela está filmando, e ela falou, daí eu tinha aqui. Assim, você já dublou desde novela mexicana a anime. E, assim, é bem diferente uma novela mexicana do anime. E você tem a agenda muito bonita. Como você faz para não, tipo, pegar essa mania da novela mexicana no anime, ou anime na novela mexicana, assim, tipo... Assim, como eu falei, para ser dublador tem que ser ator. Então, a minha obrigação é ser capaz de diferenciar isso, né? Se a gente deixar de levar, você imagina ouvir, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. A primeira vez que eu dublei Cavaleiros veio da Espanha. O meu som de referência era espanhol. Inclusive, alguns erros de tradução, que o pessoal fala que foi errado e tal, é porque foi traduzido do espanhol. Então, já houve uma adaptação do espanhol, e aí a tradução em português foi feita em cima do espanhol. Mas só para exemplificar. A gente ouvia, o som guia nosso era em espanhol. O espanhol tem um jeito de interpretar. Na segunda vez que a gente reduziu o Cavaleiros, aí já veio o som original em japonês. É completamente diferente. É tudo pra cima. É tudo, o japonês é dramático, né? Tá? O espanhol já fazia de um jeito mais metido a galã e tal. Então, assim, é difícil. A gente tem que ouvir uma coisa e fazer outra, fazer diferente, né? E aí que tá, é uma obrigação minha. Na hora da novela, vou contar uma coisa pra vocês, a novela é feita assim, vai, gravou, valeu, tá bom. A gente tem essa porcaria de dublagem de novela, mas tem uns mesmos profissionais que fazem um trabalho bom também. É só deixar, né? Só poder, só ter tempo, só ter condições. Mas eles não estão interessados na boa dublagem na novela. É só traduzir o que vocês estão falando lá e pronto. Aí quando você vai caprichar, vai fazer uma outra coisa, é diferente e tal. Então, a minha obrigação é saber diferenciar isso e não se deixar levar por essa diferença. É por isso que muitas vezes na novela você percebe eu amo você, mas eu aqui, né? Acaba passando a ter uma vontade de também vou defender um pouco meus colegas. Dublar em espanhol é mais difícil. Porque quem fala o idioma espanhol, né, todos os nossos irmãos daqui da América do Sul, eles falam assim, abrindo a boca. E tem muitas palavras parecidas com o português. Só que na frase, elas não ficam na mesma posição. Eles falam antes, o adjetivo antes, tal. Então aí você vê o cara mexendo a boca assim e está ouvindo outra coisa. Então você olha e fala assim, nossa, está tudo fora de sentido. Como é que está fora de sentido? Está acostumado a ver um filme dublado em inglês? O cara não mexe com a boca. Assim, você não sabe se ele está falando bá, lê, mi, é tudo igual, é só uma boquinha que abre assim. Agora o sul-americano ele abre a boca assim, estou na pergunta! Aí ferrou, se a palavra não cair ali junto, parece que está tudo fora. É ruim também. E o som é diferente, né? Não parece que sai da boca, parece que o som sai assim de trás. E ainda é feito na toque de casa também, né? A qualidade sai da boca. Bom fazer, isso é legal de fazer, porque às vezes você vê assim, parece que o negócio foi feito bem na correria, mas não tem. Tem uma pergunta aqui na cada vez. Boa tarde, bom, meu nome é Assis. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E emocionado, obviamente, excelente jogo que fez a voz por Átomo. Muito massa. Bom, a pergunta meio pessoal, não sei se quiser. Falou que eu teria coragem de fazer o que o Civil fez, procurar o próprio olho, né? E se ele está com uma amiga que já furou do olho uma vez, né? Eu olho no sentido de você está pegando a minha, né? Tem feito, deve ser chabando, né? Bom, eu no sentido de como seria vigorar soltando um corda do dragão. Olha, meu nome é Shiryu, eu sou o Cavaleiro de Dragão. Olha, do dragão! Ah, quem sabe diferente.
Tá sendo a mais legal, né? Uma pergunta. Ele é irmão dele. Um papai puxado. Eu queria ver se estudar um pouco no Recomeia. Senhor, guarda, senhor! Eu sou muito mais esperto que esse com o amigo! Isso aí. Vem na garganta aqui. É melhor que eu, acho que eu vou te chamar lá, hein? Mas, você falou de garganta. Agora veio uma pergunta aqui, na minha cabeça. Tem 20 anos de carreira. 23 anos de carreira. Como que você faz para tratar a voz? Porque a voz, ela conforme o tempo, ela acaba envelhecendo. A voz é o meu instrumento de trabalho. Então, diz a lenda que eu deveria ser mais cuidadoso com a minha voz, não tomar muito gelado, não forçar. Eu me dou quando eu vou fazer um personagem, eu tenho que gritar, eu grito mesmo. Tem colega que não, que consegue ter uma técnica, que ele consegue projetar a voz sem gritar muito. E aí, na técnica, ele consegue. Eu já não, eu já chego lá e já grito mesmo, aparecendo roupa, às vezes, dependendo da dificuldade do personagem. Então, assim, eu reconheço que eu deveria ser um pouco mais cuidadoso, mas eu não sou cuidadoso. Eu tomo gelado, eu grito, falo alto, e, enfim, não é o que se deve fazer. Um profissional correto seria um pouco mais atencioso, cuidadoso com a voz que eu sou. Mas é preciso sim. Tem colegas que fumam, né? Fumam enlouquecidamente e dormem do mesmo jeito. Claro que a voz deles, com o tempo, vai, vamos dizer assim, piorar mais rápido do que a minha que não fumo, sei lá. Porque quem se cuida não tem mais, é como qualquer coisa, né? Se você cuidar do que você tem, você vai preservar por mais tempo, isso é meio óbvio, né? Então com a voz é a mesma coisa. Em casa dele, né? Como é que é? Falar o meu nome e vou dar a história da vida. Qual é o seu nome? Lula. Lula? Luan? Você quer gravar? Eu gravo isso depois no seu celular, não é melhor? Não? Quer agora? Eu quero agora. Eu quero no palco. Ele quer falar, chegar pra família assim, olha, ele falou meu nome no palco. E aí? Beleza? Eu vou acabar com você, Luan! Colorado do Dragão! Dois minutinhos e volta pra tua família agora. Falou, menino, falou, não tem nada, né? Aí. Fala aí, cara. Eu me envolvi como fulano do pai também, não entendi. Não, você tá mesmo coisa mal. De novo, eu vou cair na mesma... O ator, ele tem que saber diferenciar essas coisas. Você imagina se eu for dublar um criminoso, eu não preciso ser criminoso. Se eu for dublar uma bichinha louca, eu não preciso ser uma bichinha louca para dublar. Se eu for dublar um gato, eu não preciso ser gato. Se eu dublo o pai, filho, Espírito Santo também. Eu dublo tudo que aparece, entendeu? Aí o ator tem que sacar, às vezes, o que está acontecendo na gente. Não há necessidade de se envolver tanto assim com a personagem. Aliás, é o ideal, né? Você não se envolva. Claro que eu me dou, se eu me identificar com o personagem vai ser melhor, vai ser mais fácil sair do trabalho, mas a gente tem que saber diferenciar. Agora, ser pai é a melhor coisa que aconteceu na vida, então, quando eu dublo um pai, faço uma cena com uma criança e tal, nossa, eu faço aquilo do coração, né? Boleta. Pode até não ficar bom, né? Eu mais esse negócio. Aí eles chegam lá no hotel e digam para a mulher de
Ela tá muito feliz, porque eu ganhei muita com saudade. Olha que coisa com saudade. Cadê hoje eu estou para fazer aqui direto da gaveta, assim, que passou igual de novo? Eu tive uma Bíblia, é muito inteligente, ó. Eu gosto desse humor inteligente. Você se diverte, tem apelação. Tem que estar, fica apelação. Mas é engraçado, é legal. Tem uma pergunta aqui do nosso querido Estado, está sentadinho aqui no canto. Fica lá, tá? Aproveitando que falando de Cristiano, é um exemplo que eu respondei para a vida, né? Então eu gosto mesmo de Cristiano, né? Claro, exagerado, né? Só que você se pega aqui, puta, já aconteceu isso uma vez comigo, né? Não aconteceu. Alguma vez você pegou uma cena que lembrou, você puta, já aconteceu isso comigo. Eu não me lembro exatamente disso, porque faz muito tempo que a gente estudou, né? Mas isso acontece direto. Acontece muito. Esse papo de que a vida é muita arte, a arte é muita vida, pra gente é direto, né? Porque cada dia eu estou fazendo uma personagem diferente e sempre tem alguma coisa que vai acontecer com alguém, com um amigo meu, comigo mesmo, e que é muito normal acontecer. Mesmo porque é o que eles retratam, né, Natalia? Eles retratam o cotidiano, a vida nossa. É bem passado, só foi várias coisas. Não lembro de nada, assim, eu preciso, pessoal, eu sou velho já, eu sou lá, eu assisti na série Kamen Rider Black né? Mas eu não gostava, eu estava muito fácil, eu não gosto, eu era muito fácil. Mas quando a partir daí que eu virei coisa que eu faço, né? Daí, depois que o Shinomori morreu, enfim, a historinha. Eu queria fazer um pedido. Quem quer fazer um pedido, falar do Kamen Rider Black, né? E dar um Rider Fist. Então, 3 coisinhas aqui. Rider Fist é o golpe que eu na vida do Fist. Rider Fist! É famoso do Estado Grande. Eu fazia isso, eu falava isso, Rider Fist. Falava. Golpe louva-a-Deus, cara! Rider perdendo com Rider Fist. Caraca, jura? Ô, fio! Rider Fist? Era golpe louva-a-Deus! Mais, cara. Eu assisti o original da tudo do lado. É golpe técnico! Eu ia fazer agora só para você lembrar, eu não vou lembrar. Eu vou então, olha assim. Bom, bora hoje. Kamen Rider Black! LX! E o golpe era golpe louva-a-Deus! Puxou de pé. Golpe técnico! Nossa, faz tempo aí. Faz muito tempo, 20 anos que eu faço isso do lado. Então, dá pra ver um pouco de eu sou. Sim. Mas depois eu vou para ele todo. E eu sou uma mômia, né? Eu deixei tudo. Oi. Uma pergunta, do Silvio, ele no início lá, ele pegou lá a armadura lá. No caso, ele tinha mais golpes que não falando do dragão, mas o dragão nascente inclui o dragão. O que aconteceu com os golpes? Como qual era o dragão? Eu vou te dizer. Na primeira tradição, eu falava o dragão nascente. Não lembrar assim, eu fui de dragão nascente. Era pouca coisa. Bom, enfim, quando a série foi redublada na Alaba, trocou o tradutor, que traduziu foi o Marcelo Del Greco, que faz o português, é um cara que manja muito bastante. Ele traduziu. E segundo ele, não existe esse dragão nascente. É o mesmo golpe. Ele havia sido traduzido errado lá na Espanha e por conseguinte, quando fizeram a adaptação do português, eles mantiveram lá o dragão nascente, sei lá, que eles falavam. Mas ele falava que ele, segundo ele, traduzindo assim, não existe esse golpe. Isso aí é invenção do espanhol. É o mesmo golpe, é cólera do dragão. Então, na segunda vez, a gente só falava cólera do dragão. E o cólera dos 100 dragões, que foi mais presente.
Essa explicação que ele deu, né? Falo, a questão japonesa só tem só um bloco, né? Nós sobre o raio, aqui não precisa ter outro, né? Um bloco de lá não tem a sua técnica. Cada uma pergunta, alguma pergunta? Quero. Bom, você é um bom entrevistador também. Mas que isso? Será que sobrou? Bota a lista aqui para ver de novo. Só para ver se eu esqueci de lembrar de algum aqui. Esqueci de lembrar. Já até jogou fora. Peraí. Pedra dos Tons, Alvin dos Esquilos. Até a molecadinha que viu, né? Alvin! O cara que acha os esquilos. Batman, Dimo, Blitz, Boras, Flashman. Full Metal, Garfield, Guerreiras Mágicas de Reia, Águia, Miguel de Águia. Hunter vs Hunter. Hunter vs Hunter é um personagem bem diferente do que eu costumo fazer. Vamos dar uma olhadinha, entendeu? Saiu toda uma apresentação. Aqui é do site, O meu pedido é porco na praia. Como é porco na praia? Meu prato favorito é o porco mais perigoso do mundo que vive no bosque, o grande desafio. O grande desafio? O segundo set começou. Já deu para ter uma ideia, o Burrara lá, o gordão, né? Gordão, que é uma voz diferente que eu não costumava fazer. E o manda-chuva? Você conhece o manda-chuva? Você sabe? Quem é o manda-chuva? Você sabe quem é o manda-chuva? Também a voz ou não? Então vocês vão descobrir. Vai lá. Ele foi pro cinema. Manda-chuva! Ai, Batatinha, eu estou apaixonado. Enquanto você estava dando uma de Romeu, o garçom viu que eu estava tirando bola e me jogou na rua. Minha barriguinha está roncando. Pelo aroma, está preparando o seu famoso guisado de sopa de sapato com a batatinha, esperado com molho de minhoca. Nossa! O manda-chuva foi o CE3, agora. Que originalmente foi dublado pelo Lima Duarte. Acho que a gente já mostrou, não sobrou nada de bom aí. One Piece, nós falamos do One Piece, né? One Piece é um exemplo da censura, né? Ocidental. O cigarro virou um pirulito, não é isso? Quem que assiste a série? Aí eu pensei dessa manhã aí, né? Aí eu fiz o Marcelo, eu dublei o Bug. Aí tem o pianista, um ator legal também, que eu dublo algumas vezes. Nossa, o que eu mais gosto de sempre é muito, velho. O Jackson, o passando. Prison Break, eu não falando das séries, né? No nosso, eu fiz o Said, na primeira, segunda temporada, depois eles trocaram a dublagem inteira, mandaram para o Rio de Janeiro, trocou todo mundo. Prison Break, também é uma série legal, né? Então fica assistindo a inteira. Fiz lá o Tibete, que é o mais filho da mãe, lá. Nem lembro, nem sei o que é isso. O Dexter! No Dexter agora eu estou dublando o japonês, não, uma fruta, o mais taquinho na cena. Esse eu gosto de dublar, né? Tem muita gente comigo, né? Tá bom, né? Vai não ter bastante coisa. Bota muito, tá bom. Mas que é isso? Tá bom o nosso tempo? Tem que dar um confirma o telefone? Tá escrito ali, ó. Obrigado, quer ver o que é? Tá bom? Pessoal, eu queria agradecer então mais uma vez esse carinho, essa atenção, a consideração que vocês têm pelo meu trabalho e por mim, né? E dizer que assim, eu estou no Facebook,
Então vocês podem me achar lá e me escrever. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, não dá para responder tudo, mas eu tenho que marcar que quanto é foto lá que não consigo, não dá tempo. Mas quando tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, escreve lá para mim que eu respondo, tá? Posso demorar, mas respondo. Estou lá no Facebook, é o que puder. Tem o site que eu já falei para vocês também, que tem bastante coisa legal lá, que é a Aline Pina fez, lá no Rio de Janeiro, minha amiga. E, enfim, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, fazia tempo que eu não vinha para Curitiba. E tenho certeza que vou fazer mais amigos aqui. Um dia eu volto para revê-los. Muito obrigado. E para vocês, então, meu tchau vai ser com Coerados Sem Dragões! Obrigado. Não, ninguém viu.